Saudações, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece. E vamos continuar aqui com uma leitura que eu já tinha feito lá com o ingresso do Sol em Leão. Lembram? Tem um vídeo aqui atrás no canal já falando sobre a entrada, o ingresso do Sol em Leão. Agora, vamos falar sobre a lunação em Leão, ou seja, o momento em que a Lua, na sua trajetória, que é mais veloz do que a do Sol, visto aqui da Terra, vai encontrar o Sol no seu movimento, né? No desenho do mapa, a gente vai ver aqui, vou compartilhar a tela com vocês, a Lua fica ali juntinho, no mesmo grau. E é interessante que, como eu já havia falado no vídeo anterior, essa conjunção ela vai disparar. A Lua, no seu trânsito, né, na sua passagem ao longo do zodíaco, ela funciona como um elemento disparador. Então ela dispara aquilo que são as promessas do mapa do mês, né? No caso o ingresso do Sol é o mapa do mês, a Lua vai começar a disparar diferentes fatores, diferentes potenciais e tudo mais que aquele mapa representa. Aqui também, toda alunação, isso vale sempre lembrar, toda alunação é o início de alguma coisa, toda alunação vai dar o pontapé inicial a um processo. A gente já tinha visto que o mês de Leão era um mês que com essa conjunção, né, com essa presença ali do Marte em Leão, né, com um ótimo aspecto de Marte, Sol, Júpiter, Lua, estavam em excelente aspectação no céu, com um trígono, olha ali o desenho do mapa, daqui a pouco vocês vão ver também. Isso ia favorecer muito os processos mais competitivos, esportivos, mas também as vias mais criativas, as coisas que fazem a gente ter ideias originais sobre alguma coisa, né? Às vezes você tem uma tarefa super repetitiva e ainda assim, durante uma fase como essa, você pode ficar sujeito a ter algumas percepções que te ajudem a sair daquela mesmice, né? A ter alguma coisa mais original, a ficar mais vigoroso, mais divertido. Mas a coisa não se resume a isso. Tem sempre nuances muito particulares, sobretudo quando isso é aplicado dentro do mapa de nascimento. No geral, a Lua vai encontrar ali o Sol e vai disparar aqueles fatores que já eram proeminentes no ingresso. Agora, uma coisa precisa ser levada em conta. Vem aqui comigo que eu vou lhe mostrar graficamente como, quando, porquê. Esse aqui é o desenho do mapa. Novamente eu estou usando um mapa geral com as casas cósmicas, ou se você preferir chamar de casas solares, né? Com o zodíaco, com toda a eclíptica desenhada a partir do 0 grau de Áries. E aqui a Lua fazendo a sua conjunção com o Sol, né? O momento em que ela encontra o Sol, a lunação, uma Lua nova, tá? Que é o momento disparador. Isso vai acontecer na quinta casa desse mapa cósmico, ou desse mapa com casas solares. Quais são as implicações disso para todo mundo, né? Para todas as pessoas, algumas vezes em graus mais intensos, ou em outras vezes em graus menores, mas para todo mundo de uma maneira mais ou menos geral. É que é imprescindível que numa fase como essa a gente preste muita atenção à condição de autoria, de ser autor, de ser criativo, de reiterar a sua própria identidade. Isso é fundamental. Muitas vezes as pessoas deixam de levar em conta o fato de terem que pensar por si próprias e copiam textos, coisas da internet, reproduzem aquilo ali meio sem critério ou meio sem colocarem um pouco de si naquilo ali. A quinta casa é fundamental para isso, porque ela representa justamente essa reiteração de identidade e essa capacidade de ser criativo, de colocar, às vezes por uma coisa absolutamente corriqueira, por uma coisa que qualquer pessoa é capaz de fazer, mas cada um é capaz de fazer de um jeito muito particular, todo próprio. E é isso que o mês então pede, é isso que essa lunação que está acontecendo nessa quinta casa solar, né, cósmica, ela pede, ela dispara, ela faz com que as pessoas que são realmente criativas e que de alguma maneira afirmam a si próprias com um estilo muito particular, sem ficar o tempo todo copiando os demais, exercendo as suas próprias particularidades, elas saiam na frente, elas se sintam melhores. Isso faz com que a própria situação
de oferecimento de alguma coisa boa para a humanidade ou para as pessoas próximas, seja mais intensa, seja mais proveitosa. Presta bem atenção nessa coisa. Se você de repente vê alguma coisa na internet ou viu um excerto de um livro, não deixe de mencionar a autoria de quem fez aquilo. Às vezes é até importante você pedir autorização. Não faz as coisas assim porque, de qualquer maneira, porque isso aí fere um pouco os direitos de reprodutibilidade das obras alheias. Mas, no momento em que você reproduzir aquilo ou for autorizado, você coloque a sua forma de pensar, né? Não precisa ser ofensivo, mas pode ser sincero, direto, generoso, como diz aqui o símbolo do leão. Preste atenção nas gerações vindouras, né, nas pessoas que são mais jovens. A quinta casa solar, né, que a gente fala aqui do leão, ela mexe muito com aquela coisa que é infantil, infanto-juvenil, alguma coisa que vai ser projetada, que vai ser jogada para o futuro, de forma que aquela pessoa consiga ser lembrada, né, ela possa ser lembrada a posteriori, às vezes até depois de morrer, né? Então é uma maneira de você exercer a sua vida e a sua marca pessoal muito tempo depois ainda de ter realizado aquele feito. Note também que você vai ver aqui também no desenho do mapa, Mercúrio está quase saindo no dia 1º de agosto, quando ocorre essa lunação. Mercúrio já está quase saindo do movimento retrógrado, ele vai sair totalmente no dia 2. Repara que ele está aqui, ó, no desenho aparece essa letra S, né? Está indicando que ele está em movimento, ele não está em movimento, ele está estacionário. Ou seja, ao longo do mês vai haver todo um processo de retomada das condições mais corriqueiras, mais normais, de comunicação, de passagem de informações. Então, tudo que você já tinha que gestar, que tinha que programar, ajustar, chegou ao fim do processo e agora é a hora de colocar para correr, botar para andar, né? Repare também que, como eu disse no último vídeo, a Lua tinha feito uma conjunção com Vênus. Repare aqui, ela está fazendo uma conjunção com o planeta Vênus aqui. E essa conjunção, né, aquele momento, são aquelas horas, né, de um determinado dia, em que os fatores românticos, os elementos que levam à concórdia, que produzem desejo de sedução, né, em pessoas que estão mais ou menos mais suscetíveis do que outras naquele período. Isso aqui vai ter ocorrido e em seguida vem a lunação da lua nova aqui, com a lua conjunção em Leão. E já assim, multiplicando a potência desse ótimo aspecto aqui, que é o trígono, esse aspecto aqui em azul, que é o trígono da Lua com Júpiter, né? Lua, Marte, Sol, isso aqui vai potencializar. Então é a hora que, se estava planejando ainda fazer alguma coisa com meios acadêmicos, universitários, religiosos, pesquisas, montagem de esquemas de viagem, fazer aí alguma jornada, olha aí, na verdade fica aqui valendo um parênteses, né, em setembro aqui de 2019, vamos ter a jornada lá no Reino Unido, eu com a Daniela Rossi, uma jornada ao encontro de Excalibur. E isso aqui, coincidentemente ou não, né, bate com o planejamento dessa viagem em agosto todo, que em setembro vai acontecer. Esse trígono aqui é um favorecedor para isso, né? Quem sabe você consegue alguma facilidade durante uma fase como essa para fazer alguma jornada semelhante. Então, são viagens, são contatos com culturas diferentes da sua de origem, seja dentro do seu país, seja fora do país. Normalmente, países muito grandes, a gente consegue fazer contatos com culturas bastante diferentes dentro mesmo do próprio país. E esse aspecto aqui é um bom disparador. Vai ser um ótimo período, a partir desse dia 1º de agosto, para solicitar bolsa de estudo, para programar o que vai fazer, por exemplo, estágios de faculdade, de solicitar bolsas de estudos em meios acadêmicos de pós-graduação, por exemplo.
Aqui essa fase também já é um pouquinho mais amena em relação ao que estava ocorrendo alguns dias atrás. Notem também, naquele mesmo vídeo do ingresso do Sol em Leão, que eu menciono, do ingresso do Sol em Leão, e tem um outro também, da passagem de Vênus. Repare aqui no nosso canal. Então Vênus em Leão, que vai, né, ter passado por essa conjunção da Lua, e vai estar em Leão durante todo o período da lunação em Leão, está fazendo uma quadratura com Urano aqui, ó. A gente observa aqui essa linha vermelha, a Lua em quadratura com Urano. Embora todo aquele elemento sedutor realmente possa estar bastante ativo, bastante disponível, né? Uma série de situações descontínuas, né? Difícil de prever, as pessoas marcam encontros, marcam situações românticas ou trocas comerciais que às vezes não dão certo, é necessário haver alguma reformulação nos acordos que foram feitos anteriormente. Essa fase ali são alguns dias, no caso, 1º de agosto está acontecendo, isso vai durar aqui de 4 graus até mais ou menos 8 graus, 9 graus. Vamos ter ali, primeiro, até mais ou menos o dia 7, 8 de agosto com essa tendência em ação. Para finalizar, um pouquinho de como é que essa lunação atinge cada pessoa em suas casas astrológicas, né? Veja bem, se a lunação, do jeito que está aqui, exatamente com esta configuração aqui, Vênus, Lua, Sol, Marte, cair na sua primeira casa, na primeira casa do mapa astrológico, a tendência é a seguinte: é uma dinamização muito grande. Tudo aquilo que estava meio encalacrado, estava difícil de levar a cabo, vai ter que ser disparado. Às vezes você nem está mais animado para fazer, mas todas as forças em volta vão te empurrar para desenvolver aquela tarefa que era para realmente ser iniciada ali. Você pode ficar um bocado impaciente por causa das situações ou das pessoas que atrasam muito, que demoram muito para tomar decisões. Então nessa fase ali você pode ter realmente que se impulsionar, quer por sua vontade própria, quer por pressão mesmo, não vai ter muito o que fazer, né? Tem que dar o pontapé inicial. A lunação na primeira casa costuma ajudar os inícios, as coisas que precisam ser disparadas. A lunação, do jeito que está ali, novamente, com Vênus, Lua, Sol, Marte, tudo ali pertinho um do outro, na segunda casa do mapa astrológico, pode fazer com que você tenha que usar recursos acumulados, né, dinheiro acumulado, ou algum material, algum equipamento, alguma coisa, algum bem móvel de que você faça uso e que esteja poupando, ali você vai ter que usar, você tem que colocar aquilo em prática, tem que fazer alguns gastos, mas os retornos costumam ser bastante próximos, né? Se não imediatos, bastante próximos. Lembre-se que essa lunação está acontecendo com um ótimo aspecto com Júpiter, né? Vai disparar esse ótimo aspecto de Júpiter. Então, aquilo que manifesta, que se coloca, que se mobiliza durante essa fase, costuma ter mais resultados. Apesar de ser meio aos trancos e barrancos, haja vista ali a já mencionada quadratura de Vênus com Urano, mas as coisas costumam andar um pouquinho mais depressa, mesmo aos tropeços. Na terceira casa, essa lunação, com todos esses fatores ocorrendo ali, pode fazer com que você mobilize a sua curiosidade, faça com que alguns contatos com irmãos, com parentes de idades próximas e com vizinhos, com as circunvizinhanças, tenham que ser, né, naturalmente colocados em prática, né? Muitas vezes você descobre, né, você é informado, recebe notícias de coisas que nem poderia se dar conta se não tivesse alguém, né, de repente, muito curioso, às vezes muito intrometido, chegando ao seu lado para comentar. Alguém bate na porta, recebe uma notificação, por carta, por e-mail, às vezes até por carta mesmo nos dias de hoje, né, nessa fase aqui, que possa, às vezes até reiterar a sua identidade, fazer com que você se veja obrigado a se colocar e a se expressar com uma certa dramaticidade, com uma certa
articulação melhor mental, né? Quando a alunação, essa alunação específica ocorrer na sua casa 4, né, se ocorrer na sua casa 4, podemos esperar aqui uma necessidade de impor a si mesmo no ambiente familiar, entre as pessoas ligadas ao seu passado, entre os assuntos voltados para os imóveis, seus próprios ou do restante da família. Pode ser que você finalmente descubra aquele local que você gostaria de viver, gostaria de morar, ou comece a assim, desencalacrar, né, desobstruir os assuntos que estavam pendentes com documentações familiares, como aquelas de inventários, de imóveis, coisas de antigos, né, velhos membros da família, talvez até já falecidos. Nessa alunação você pode desobstruir esse fator. Também não sem aquele pouquinho de tumulto, né, pressuposto pela quadratura Vênus-Urano, mas ainda assim a coisa tende a andar um pouquinho melhor. Se, como está aqui no desenho deste mapa, né, que vocês estão vendo, isso aqui, essa lunação ocorre na sua quinta casa, então a questão vai envolver os inícios, os procedimentos voltados para as crianças com quem você lida, crianças, adolescentes, pessoas mais jovens, com quem você lida. Normalmente isso se dá com os filhos, né? Mas também podem ser com alguns alunos seus, com discípulos, com pessoas que de alguma forma fomentem a sua generosidade, sua afetividade, sua criatividade. Então ali você pode ser instado, né, ser solicitado, às vezes até um pouquinho pressionado a se demonstrar generoso, a fazer algum ato, às vezes até um pouco assim, né, vejam como é que eu fiz, né, um pouquinho mais dramático, para mostrar que você também pode ser útil, interessante, né, com algo diferente, com algum diferencial para mostrar. Pode ser que tenha gente, né, com algum efeito periférico desse fator, criando um logotipo, fazendo uma marca pessoal mais nítida, né, uma coisa mais clara nessa mesma fase. Alguns filhos também podem tomar algumas atitudes mais originais também, mostrar a que vieram, né? Mesmo crianças afirmam mais a identidade. Com o Marte ali na quinta casa, a criança fica meio difícil de lidar, né? Fica mais brigona, né? Com uma personalidade forte, mas também são fatores que disparam, que ajudam, que mobilizam as situações ligadas a esses campos, incluindo o dos filhos. Na sexta casa, essa lunação vai disparar os procedimentos ligados à sua saúde, à sua habilidade técnica, o que faltava para que você desenvolva um pouquinho mais as suas habilidades técnicas. O que diferencia esta lunação de outras lunações também no mesmo lugar? É o fato dela ocorrer com um ótimo aspecto com Júpiter, como eu já mencionei. Que isso é o grande facilitador, esse é o grande mobilizador. Isso é o que faz com que aquela possibilidade de pessoas invulgarmente generosas, bondosas, desejosas de fazer o bem, elas possam se manifestar. Tem o outro lado que é meio chatinho, né? Que mesmo aspectos bons com Júpiter podem coincidir com pessoas muito sem noção, né? Muito fora do lugar, espaçosas, acham que estão ajudando, estão, na verdade, se impondo o seu modo de ver, de pensar. Como aquele cara que quer ajudar, ele quer te converter a todo custo a um sistema de pensamento, né? E isso com a melhor das intenções, só que ele nem se toca, está te atrapalhando, está te perturbando, né? Ele está deixando de considerar a sua própria autonomia, impondo a dele. Isso é uma coisa meio chatinha com esses aspectos. Mas tirando isso, essa alunação na sexta casa mobiliza a sua capacidade de desenvolver essas habilidades técnicas, mormente pelo auxílio de alguma informação que veio de fora, alguma inovação que normalmente vem de longe com esse trígono aí com Júpiter, né? Pode ser que você tenha bastante colaboração durante essa fase e, pelo menos, caso não tenha colaboração, que você venha fazer
as suas ações com um pouco menos de bloqueios, né? Na sétima casa, a alunação vai disparar os fatores que a maioria das vezes vai favorecer os relacionamentos afetivos, os contratos, os pactos, aquelas coisas que você precisa fazer sempre em companhia de alguém, mesmo que você não queira muito, mesmo que se você queira fazer tudo sozinho, é a hora que tudo sai melhor se tiver alguém do lado, né? Algumas pessoas, aí vamos levar em consideração a quadratura de Vênus com Urano. Algumas pessoas vão ter o problema ali dessa quadratura aqui com Urano, que é essa intempérie ali com relacionamentos. Então, se isso aqui, essa alunação acontecendo na sétima casa, pode promover relacionamentos e bons pactos, por outro lado, aquelas relações que estão meio mais ou menos, elas, né, perdem o seu glamour, né, passam por intempéries, as pessoas ficam muito motivadas por excitação. Então, há que se pensar que alguma coisa pode tremer ali no campo das relações, dos pactos e dos contratos. Se a alunação ocorre na oitava casa, imagine aí que o desempenho da sexualidade e até também da capacidade de adquirir recursos em partilha, né, em união com outras pessoas, também se multiplica, se dispara, vai fazer com que você se aprofunde muito mais nas coisas que se propõe a fazer, né? Você vai ganhar uma intensidade muito grande de propósitos. Você e as outras pessoas que com você estejam investindo naquele mesmo intento, naquela empreitada. Na nona casa, né, já pensando aqui numa tangência entre o simbolismo desse ótimo trígono aqui com Júpiter e a nona casa, se você tiver com essa alunação ocorrendo na sua nona casa, pode ser que finalmente você esteja, mais uma vez, vou repetir algumas coisas que eu já falei, viajando, preparando viagens, se beneficiando em função de assuntos acadêmicos, trocando às vezes até de curso, né, de curso superior, criando opções novas em estudos e assuntos religiosos. Se a alunação ocorre na décima casa, então provavelmente é a hora de você dar o pontapé inicial no seu aumento de reputação, né, na forma como você pode ser visto social, pública e profissionalmente. Pode ser que você tenha uma chance maior de se destacar, pode ser que você seja um pouquinho mais cobrado e tenha que apagar pequenos incêndios na sua vida, na sua carreira, mas com aquela quadratura, né, da Vênus com Urano, mas o trígono aqui favorece os seus avanços em direção a um lugar ao Sol um pouquinho melhor, né? Você vai disparar aquele processo. Aliás, se você tiver com alguma coisa a ser colocada a público nessa fase, né, tanto aqui na quinta casa quanto na décima casa, aproveita porque isso germina muito bem. Aqui na 11ª casa é a hora em que você coloca também em prática, dá início, dá um pontapé inicial aos planos, projetos para o futuro, aquelas coisas que não são para ser aproveitadas de todo imediatamente, mas que você reunindo uma, outras pessoas, fazendo contato aqui, fazendo contato ali, você já está realmente plantando para colher mais lá à frente. Então vai ser ótimo, porque você abre caminho em função dos apoiadores que você tende a receber, né? A casa 11, com boas condições, abre o caminho junto com os apoiadores. Os apoiadores abrem caminho, né? Faz amigos, a versa. Na 12ª casa, isso aqui dispara processos que estavam latentes, coisas que estavam faltando resolver. Tudo aquilo que estava com pontas soltas, né? Alguma coisa que faltava você entender, alguma coisa que faltava, que você devia a alguém, esse fator vai disparar ali. Só tome cuidado, que com Marte ali na casa 12, você pode estar sendo excessivamente agressivo ou agressiva, durante essa fase sem perceber. Então, na hora de colocar alguma perspectiva,
amacie, suavize bem aquilo que você vai dizer para não criar oponências desnecessárias. De resto, é a hora mesmo de você fechar o quadro geral, né? De fechar um bom ciclo, né? De dar um término para determinadas coisas. Vamos finalizar aqui pensando no seguinte. Isso aqui é uma dica que eu gosto de dizer, brincando com os meus alunos, que é uma dica baiolanda, né? Que é uma coisa de conhecimento empírico, que eu fui aplicando, experimentando e descobrindo aos poucos, né, com anos de aplicação, né, de observação. A melhor fase, né, o melhor momento para aproveitar a lunação não é exatamente o momento da lunação, mas o que vem logo em seguida. A lua nova, ela fragiliza um pouquinho, você está sem luz, né? Você não está emitindo a luz da lua. Então, no dia seguinte é que a potência está em andamento. Então, se você for dar início a alguma coisa, prepara tudo durante a lua nova, mas dá o pontapé inicial no dia seguinte, tá? Isso é uma coisa que até em práticas mágicas tradicionais, medievais, são recomendáveis, tá? É assim, passou a lua nova, o dia seguinte você dá o pontapé inicial. Você vai ver que os resultados são sempre muito mais proveitosos. Eu sou Carlos Holanda e espero que você tenha aproveitado bastante o vídeo. Quer aprender astrologia? Segue aqui o texto que acompanha o nosso vídeo com o link para os cursos online, né, que tem os workshops online, cursos regulares, cursos ao vivo, que são feitos no Rio de Janeiro ou em outras cidades, bastando a gente conversar para levar o curso até você. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de apertar o sininho para você ser notificado das novidades. E é isso aí, a gente se encontra no próximo Céu que Te Acontece ou nas outras sessões do canal. Um abraço!